Bom dia meu irmão, bom dia minha irmã, bom dia servo e serva de Deus. Bem-vindos a mais um dia de O Cumprimento da Promessa. Bom, eu venho trazer uma palavra no dia de hoje, uma palavra para você, uma palavra a qual Deus colocou ao meu coração. Você sabe que Deus pode colocar um desejo, uma vontade em teu ser. Claro, se você abrir o seu coração e permitir com que Ele habite em sua vida. Esse Deus que eu falo é o Deus de Israel, é o Senhor dos exércitos, é o Deus o qual nunca perdeu uma batalha. As características dele são muitas, são diversas, e todas elas refletem, e todas elas são extraordinárias. As suas características são características as quais têm um lado consideravelmente para o ser humano, um lado bom e um lado ruim. Mas muitas vezes o que você enxerga como o lado ruim ainda assim é bom, porque são vontades permissivas, vontades e permissões de Deus para a tua vida. A palavra de Deus diz que Deus esquadriou os nossos corações. E está escrito aqui, na Bíblia Sagrada. Essa Bíblia Sagrada, a qual você diz que foi escrita pela mão do homem. Mas qual a história não foi escrita pela mão do homem? As histórias as quais você crê, que fala sobre Einstein, Platão e muitas outras histórias as quais existem, que você as conhece, as histórias as quais te conta o teu terapeuta, as histórias as quais ele leu, as quais um dia ele conheceu, as quais um dia ele estudou, e ele expressa e expande esse conhecimento tal através das experiências as quais ele tem na vida dele. Seja o professor de qual área que seja, biologia, um biólogo, um cientista, independentemente qual seja ele estudou, ele buscou conhecimento, mas esse conhecimento tal que ele tem hoje, neste ano ou há alguns anos, veio de alguém que lá atrás já existia, ok? Então, esse nosso Deus, ele é um Deus que age em meio a tudo isso, a todo esse conhecimento. O nosso Deus, quando houve trevas, ele disse: haja luz, e houve luz e viu Deus que era bom. Então houve uma divisão, dia e noite. Um luminar para a noite e um para o dia, o qual nós chamamos de sol, o qual governa a noite, chamado lua. Então assim, por que eu venho falar dessa forma com você? Porque as pessoas, muitas não creem na palavra de Deus, que foi escrita pela mão do homem, mas a palavra de Deus foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Olha como é especial. Ela não foi escrita pela mão do teólogo, do doutor. Por que escrita, inspirada pelo Espírito Santo de Deus? Porque agora estou eu aqui diante do meu Deus, o qual eu creio que deu o seu único Filho na cruz do Calvário pela minha vida e pela tua vida, para que eu possa estar agora sendo inspirado através do Espírito Santo, através da minha fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, a prova daquilo que se espera. E se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, podereis mover montanhas. Então a fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Então através da fé eu sou inspirado a falar as maravilhas do Senhor, as quais caem quentinha do céu, para que venha ser expressada para ti. Eu aprendo uma coisa, que antes de dar a chicotada, a primeira chicotada, o primeiro lombo é o meu. Então não te preocupa, porque antes dessa palavra chegar até você, ela já passou pelo meu entendimento, pelo meu coração. Amém? Então vamos lá.
Eu não sou covarde, não vou me acovardar de expressar essa palavra, não irei retê-la. Eu irei expressá-la. Então, esse Deus vem hoje falar com a tua vida. E através de que palavra Ele quer falar com a tua vida? Vamos lá? Eu te peço que até o findar desse vídeo, nós iremos orar no final. E até o findar desse vídeo você dê o seu like, você compartilhe esse vídeo. Porque muitas pessoas precisam ouvir essa palavra. É uma palavra de fé. É uma palavra que te leva a um encontro desse Deus extraordinário. Tem um ditado que diz assim: se Maomé não vai até a montanha vai até Maomé. Então, se você não vai a Deus, Deus ele vai vir até você. Porque Ele é misericordioso. Ele é aquele o qual deu seu único filho por nós. E não foi dar, só entregar. Nós sabemos os detalhes. Amém? Muitos sabem os detalhes, às vezes, para criticar. Não tem problema. Que o nosso Deus, Ele não se preocupa com crítica. Se Ele se preocupasse com crítica, Ele não teria permitido com que o filho dele andasse pela terra e fosse tão humilhado, tão machucado, debilitado, crucificado. Ele não permitiria se Ele se preocupasse com isso. E Ele também não te daria o livre-arbítrio. Ah, você faz o que quer do seu livre-arbítrio, não é? Sim, eu sei que você faz. Mas cuidado, hein? Cuidado que esse livre-arbítrio, existe um resultado no final. Eu sei muito bem qual é o resultado. Eu tive essa experiência. Eu tive essas experiências, pode ter certeza. Vamos lá. No capítulo 22 de Mateus, do versículo 34 ao 39. Aqui fala sobre o grande mandamento. Vamos lá. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Muita sabedoria envolvida. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então hoje eu venho falar com você sobre o amor. Deus é amor. Eu venho falar com você sobre o amor. Um dos primeiros sentimentos os quais você tem é o amor. É o sentimento de pai, é o sentimento de filho, de um filho para um pai, de um pai para um filho. Entende? Então, o primeiro é de filho para pai. Você nasce e você já começa a ter aquele prazer na sua mãe, no seu pai, aquele amor. E depois você vai se envolvendo e o sentimento vai aflorando cada vez mais, de diversas formas, em diversas situações. Então eu estou falando sobre o amor. O meu Deus, Ele quer que eu fale com você sobre o amor. O amor quando Ele entregou o Filho dele na cruz por nós. O amor quando Jesus fez tantas maravilhas, proezas e coisas inimagináveis à ótica do ser humano. Aí nós vamos agora, 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao 7. Vamos lá. A suprema excelência da caridade, que é o amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres,
e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Lembra o homem rico? Quando ele foi falar com Jesus e ele seguia todos os mandamentos e o Senhor disse, entrega tudo que tu tem aos pobres, toda a tua riqueza e segue-me. Ali, será que era sobre riqueza? Ou era sobre amor? Onde que estava o amor dele? Porque diz aqui, ó, ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Você entende que você tem que ter o amor? O amor. O amor. Eu quero falar algo rápido aqui. Tem um rapaz chamado John Leitão. E ele dá dinheiro às pessoas. Dá dinheiro às pessoas. Às vezes você vai dar dinheiro para a pessoa, ela vai usar da maneira errada. Então você pensa, eu dei o dinheiro. A pessoa tem um livre-arbítrio de fazer o que quer com o dinheiro. Eu também não acho certo dar o dinheiro. Dar o alimento, não o dinheiro. Dá a probabilidade da pessoa melhorar, não o dinheiro. Talvez use para drogas. Use da maneira errada o valor. Mas o que é lindo é que ele vai nessas pessoas tais que estão vendendo algo e ele abençoa a vida dessas pessoas que já estão lutando e batalhando. Isso é o amor. Ele leva o amor que tem no ser dele. Em seguida, ele abençoa a vida da pessoa. Aquela pessoa que está amarga por dentro, muitas vezes, passando por lutas e dificuldades, aflora aquele amor dentro daquela pessoa, aquela alegria dentro daquela pessoa. E o John Leitão se alimenta dessa alegria. Que extraordinário. Ele não está falando sobre dinheiro, não está falando sobre dar algo para você, ou porque os outros têm muito e você tem pouco. Ele não é o Robin Hood, ou ele rouba de alguém para dar para você, ou ele... Não tem pecado em meio a isso. Tem o amor. No final, aquele homem rico, ele amava mais o dinheiro dele do que amar, talvez, o próximo. Como também amar a Cristo Jesus, ou amar o que Cristo Jesus fazia naquela época. E esse John Leitão, ele leva o dinheiro, que como dizem, o dinheiro simboliza praticamente, baseado espiritualmente falando, o dinheiro representa o Deus Mamon. E por fim, o John Leitão, ele não se apega ao dinheiro, ele dá o dinheiro como, não, te dou 100, 200, não, 300, vai, não, 400. E a pessoa que recebe fica, que valor tem o dinheiro para esse homem? Eu não acredito que ele está fazendo isso. Mas o que aflora ali é o amor. E essa pessoa fica feliz. E no final ele pede para a pessoa dar os pulinhos de alegria. E no final, um homem que com uma flautazinha tocando tem a condição de provavelmente comprar a sanfona que ele tanto queria para tocar e para ter um retorno financeiro. Glória a Deus nas alturas. Olha como Deus é bom. Como Deus se apresenta através de uma linda obra na vida das pessoas. E aí eu não consigo ver o dinheiro naquilo. Eu não consigo ver o que a pessoa vai fazer com o dinheiro. Eu consigo ver que com o amor e com a alegria a qual ele transparece para aquela pessoa e aquela pessoa para ele, a mentalidade da pessoa já é transformada e ela não vê o dinheiro, ela vê a condição dela que melhorou, a qual lá na frente ela pode melhorar ainda mais e pode mudar o seu ser. Aquele momento de espírito ali, aquele momento espiritual, aquele ser, aquela pessoa é transformada e é mudada. Algo tremendo acontece. Amém. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha aqui, é o amor. Deus quer que você ame. Então, ame. Vamos amar uns aos outros. Só que tem um detalhe aqui por final. Veja porque muitas vezes nós nos afastamos de Deus.
E veja porque muitas vezes nós não conseguimos mais sentir esse amor dentro de nós. Ou não interessa quem seja a pessoa lá do lado, interessa você para com Deus. Mateus capítulo 24, versículo 12, diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor de muitos esfriará. Ei! Se você tem Deus, se você conhece essa palavra que foi escrita e inspirada pelo Espírito Santo de Deus, se você é uma pessoa que tem o amor de Deus no teu coração, a presença de Deus na tua vida, você se afastará da iniquidade. E por se multiplicar, faz aí a multiplicação. Pega a tabuada ali, a tabuada, lembra da tabuada? Multiplica isso. Ou pega a calculadora no teu celular. Sei lá de que maneira você quer calcular. Calcula a quantidade de pecados e de iniquidade as quais temos cometido diante de Deus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Você entende que o teu amor ele vai esfriar quanto mais você pecar? E quanto mais você buscar a face de Deus, haverá a probabilidade de você diminuir na iniquidade. Diminuindo na iniquidade, aumentará o teu amor. E aumentando o teu amor nesse Deus poderoso, se sobressairá o amor, a bondade, a mansidão, a temperança e todas as maravilhas as quais só o amor pode prover em tua vida. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Ei, antes do fim chegar, eu vou querer ver uma transformação na tua vida, em nome de Jesus. Haverá uma grande transformação em tua vida. Haverá uma grande mudança em tua vida, em nome de Jesus. Eu creio nesse mistério. Você crê? Creia comigo. Creia nesse Deus. Creia na palavra do Senhor. Creia nos estatutos, mandamentos e juízos do Senhor. Creia no poderio, na glória dele. Creia, sem fé é impossível agradar a Deus. E com a fé e com o amor unidos, você poderá ter grandes resultados ainda nessa terra. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aqui estou diante da tua face, da tua presença, eu e os teus filhinhos, papai. Pai, que o Senhor faça grandes coisas e coisas extraordinárias na vida de cada um que se encontra assistindo esse vídeo nesse momento. Pai, abençoa essas vidas, abençoa a vida dessa criança, abençoa a vida desse adolescente, abençoa a vida desse adulto, abençoa a vida desse idoso. Pai, eu não sou Deus, mas o Senhor é tremendo. O Senhor é o Senhor dos exércitos, nunca perdeu uma batalha. Eu creio que esse que está enfermo agora será curado instantaneamente. Eu creio que esse que está passando por uma depressão será mudado e moldado através dessa poderosa palavra. Bate em retirada a depressão em nome de Jesus. Bate em retirada a enfermidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Bate em retirada a angústia e a tristeza em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo faça grandes coisas em tua vida. Ei, não há uma folha que caia que não seja por permissão de Deus. Tudo que acontece é permissão de Deus, é vontade permissiva dele. Muitas coisas acontecem até para que nós venhamos melhorar, nos corrigir, aprimorar em nossas vidas. Algo tem que ser aprimorado, algo tem que ser melhorado, algo tem que ser mudado, moldado, transformado. E Deus, Ele estará tocando agora na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus faça grandes coisas em tua vida. Ei, eu estou aqui não por minha vontade, mas pela vontade dEle. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, que eu possa fazer a tua vontade. E que essas vidas possam ser mudadas e transformadas em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Toca nesse sangue, Jesus. Toca nesses ossos. Toca, Senhor. Meu Deus, que bata em retirada esse câncer, que bata em retirada essa enfermidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Que
seja multiplicado, que seja exportado, que seja compartilhado esse vídeo para muitas vidas e que muitas vidas venham ser transformadas através, Senhor, da tua glória e da tua graça. Que através, meu Deus, do compartilhamento desse vídeo, o Senhor possa ter um encontro com essas vidas e que elas, ao ouvir da tua voz e da tua vontade na vida delas, que grandes coisas venham a acontecer em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Pai, desde já eu te agradeço pelo dia de hoje, por tudo que tens feito em minha vida e na vida do meu irmão e da minha irmã. E que o Senhor continue fazendo grandes coisas, Pai. Em nome do teu Filho amado, Jesus, Pai. Obrigado por tudo, Pai. Amém e amém. Meu irmão, que Deus te abençoe. Até a próxima palavra.